Mais um pedido de Fernando Diniz para a temporada de 2026, saída de Verratti e novo atacante para entrar no lugar do jogador ainda na temporada de 2026. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco conseguiu estrear na temporada de 2026 com uma vitória dentro de São Januário por 4-2 contra a equipe do Maricá. Fernando Diniz buscou surpreender principalmente a torcida, que imaginava uma equipe com muitos jogadores e que tinham pouca minutagem, mas o técnico optou por colocar e escalar a força máxima, a equipe que o torcedor vascaíno de fato conhece, as caras mais comuns na equipe do Vasco, a equipe titular que jogou contra a equipe do Maricá e venceu por 4-2 mesmo com um jogador a menos. Durante todo o segundo tempo, o Vasco encontrou facilidades e controlou o compromisso. O técnico do Vasco, durante a coletiva de imprensa, após o compromisso, também foi bem enfático em uma questão muito específica, envolvendo o atacante Ryan, que começou a temporada marcando 2 gols contra a equipe do Maricá e dessa forma saindo na frente na lista de artilheiros do Vasco nessa temporada de 2026. De acordo com o próprio Fernando Diniz, não é o momento do Vasco se desfazer do jogador por valor nenhum. Em meio a muitas especulações que envolvem o nome de Ryan e uma possibilidade de saída para o futebol inglês, o técnico já colocou também toda a sua opinião e o seu lado. O camisa 77, de acordo com algumas informações, já aceitou uma oferta do Bournemouth da Inglaterra. Porém, ainda não existe nenhum acordo entre Vasco e a equipe inglesa para concretizar a transferência. O Vasco resiste em liberar sua principal joia neste momento da temporada. Diniz revelou que enxerga muito potencial em Ryan desde o momento em que chegou ao Vasco. Para o treinador, essa grandeza está apenas no começo. O jovem atacante tem muito a evoluir e mostrar dentro de campo. O comandante foi bem além e fez uma comparação pessoal. Abre aspas, se fosse meu filho, jamais sairia do Vasco neste momento atual, fecha aspas, disse Fernando Diniz ao comentar sobre a situação de Ryan e tudo e que liga o jogador a uma possibilidade de deixar o Vasco nesse início de temporada, lembrando que nesse momento a temporada europeia se encontra na metade, ou seja, a equipe do Bournemouth estaria buscando o reforço de Ryan para um jogador que pudesse também estar ingressando na equipe de forma imediata. O técnico projetou um futuro bem brilhante para o jovem, acredita que ele merece ficar no Vasco, da mesma forma entende que o clube merece contar com o atacante. A relação é de benefício mútuo e que não deveria ser interrompida. O indicativo mais recente coloca a Ryan ainda com essas especulações e a possibilidade de saída, mas quem de fato deve sair do Vasco é o atacante Verratti, jogador que já ajudou o Vasco durante as últimas temporadas e comunicou ao Cruz Maltino o desejo de deixar o clube. Jogador que terminou a temporada de 2025 na reserva, o atacante quer defender o Cerro Porteño do Paraguai e já avisou a diretoria sobre sua decisão. A informação foi divulgada pelo GE após a partida contra o Maricá na estreia do Campeonato Carioca. O centroavante já tem um acerto encaminhado com a equipe paraguaia. O negócio deve ser concluído em breve. Verratti é aguardado na próxima semana para assinar um vínculo. A passagem pelo Cruz Maltino está muito mais próxima do fim. O Cerro Porteño negociou diretamente com o atleta. Isso foi possível porque Verratti está no último ano de vínculo com o Vasco. Com o contrato perto de acabar, o argentino deve ficar livre para conversar com outras equipes. E também a questão de ser um atleta é que ficou o fim de temporada em baixa no Vasco, mesmo sendo artilheiro aos 37 anos, ele tem enxergado essa proposta da equipe do Cerro Porteño como a última grande oportunidade de sua carreira. Firmar um contrato longo nessa idade é raro no futebol, por isso a oferta paraguaia se tornou irrecusável para o veterano de 37 anos. O vínculo oferecido é de 3 anos e esse fator foi considerado decisivo para a escolha do atleta. Ter a possibilidade até os 40 anos representa também uma segurança de encerrar a trajetória profissional em um alto nível de forma mais prolongada. Para o Vasco, a saída vai representar uma perda de um jogador que já foi bem importante no setor ofensivo do Vasco. Chegou em um momento bem difícil e continuou a ser uma referência no ataque do Vasco durante as últimas temporadas.
conseguiu também conquistar o carinho do torcedor. Agora, o Vasco deve perder o seu camisa 99, um jogador que já foi extremamente importante para o Vasco em momentos decisivos e quase 3 anos após chegada deve sair. Um dos bons nomes que o Vasco contratou durante a metade da temporada de 2025 foi Andrés Gomes, o jogador que conseguiu se destacar muito bem, também sendo um atleta assistente no Cruz Maltino, somando assistências que permitiram com que o Vasco pudesse aprovar bastante os seus momentos iniciais com a camisa do Cruz Maltino. O jogador chegou por empréstimo com opção de compra junto ao Rennes da França, mas agora é oficialmente jogador do Cruz Maltino, isso porque o Vasco exerceu a opção de compra prevista em contrato de empréstimo. A direção vascaína vai investir um valor de pouco acima de 4,5 milhões de euros pela aquisição do jogador e convertendo assim nessa moeda passará dos 30 milhões de reais. O montante garante cerca de 60% dos direitos econômicos do atleta. Ele chegou ao Vasco em 2025 e rapidamente conseguiu conquistar a torcida. Teve atuações que chamaram a atenção e justificaram o investimento do clube. O colombiano é hoje uma peça titular na equipe de Fernando Diniz. A compra definitiva era esperada também pela torcida, mas em um momento um pouco mais à frente. Com as chances altas para a saída de Verratti, o Vasco já havia buscado no mercado um atacante que possa atuar mais centralizado, sendo ele o atacante Brenner, um dos grandes desejos do técnico Fernando Diniz para a temporada de 2026. Agora, o brasileiro que pertencia ao Udinese deve desembarcar no Rio para defender o Cruz Maltino após uma negociação que parecia bem complicada, que foi concluída com sucesso e que deve permitir a chegada do jogador ao Vasco. Os detalhes financeiros, onde o Vasco pagará cerca de 5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros por meta. O bônus funcionará de forma bem interessante. A cada 30 partidas disputadas, o Vasco deve desembolsar 750 mil euros adicionais. O valor total garante 70% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos de idade, um atleta que rendeu muito bem no São Paulo quando era comandado pelo técnico Fernando Diniz. Então, os dois se conhecem muito bem. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.